Amém, meus irmãos. Estou aqui usando meu instrumento em Pedro Leopoldo para passar a palavra para vocês. No dia de hoje conversei com muitos irmãos através desse instrumento e eu tenho uma palavra para passar para vocês. Se eu era humilde e se eu era caridoso, vocês não têm ideia do que esse irmão é capaz de ser humilde e caridoso. Eu ainda usava calça, eu usava minha boinazinha. Ele não. Ele gosta da camisa florida, ele gosta da bermudinha suja, ele gosta de andar com a sapatilha. Mas eu e Deus fazemos o que com ele? Irmãos, sem lutas e sem sacrifícios não tem vitória, irmãos. O mundo tenta atrapalhar. Eu estou aqui falando e alguém tem que parar para ficar fazendo esse barulho aqui do nosso lado, né, irmãos? Amém, irmãos? Pra que fazer isso, irmãos? Oh, glória a Deus! Mas o povo gosta de atrapalhar. O povo gosta de ser cruel. Cadê a humildade de Pedro Leopoldo? Cadê a gratidão de Pedro Leopoldo? Mas esse instrumento tentou fazer algo diferente em Pedro Leopoldo. E Pedro Leopoldo, esse instrumento vai embora. E vocês vão sentir o peso da realidade. E vocês vão sentir a falta dele. Pois muitas das dores de Pedro Leopoldo, ele está segurando nas costas. E vocês, muitos de vocês, não deixam nem ele entrar na loja. Ou então, vocês julgam o livro pela capa, Pedro Leopoldo. Ele tem uma missão de melhorar a água do planeta. Ele tem uma missão de ser um instrumento no planeta, um instrumento da espiritualidade. E ele também tem uma missão. Ele vai ser um instrumento de Deus para canalizar a cura de muitos irmãos através da sua fé em Deus, que vão se curar, irmãos. Essa viagem dele para Pedro Leopoldo chegou terça-feira passada. Muitos irmãos o humilharam. Muitos irmãos o ignoraram. Mas é a velha máxima: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ele, como eu, é um instrumento de Deus. Eu, quando passei na terra, tive minhas lutas e meus sacrifícios. E agora estou aqui no plano espiritual com as minhas vitórias. Mas a missão não acabou. A minha missão continua. Eu agora falo através dele. Vários irmãos. Ele encontrou as 5 Marias. Ele encontrou o Zé Raimundo. Ele encontrou o Geraldo Leão. Ele encontrou várias pessoas. Várias pessoas. Mas muitas pessoas o ignoraram. Mas muitas pessoas chamam ele de louco. Mas
Muitas pessoas tiram sarro dele. Ah, ele é idiota ficar pagando coisas para os outros. Ele não está pagando nada para ninguém, meus irmãos. Ele é um instrumento de Deus. E se Deus manda ele pagar, ele paga. Agora, se Deus não deixa ele pagar, mas ele não pensa duas vezes. Ou ele ignora, ou ele larga um não categórico. Muitos dos irmãos que eu conversei em Pedro Leopoldo eram crianças no meu tempo, se emaranhavam nos meus pés, brincavam com as minhas pernas, ou sentavam no meu colo e eu fazia cócegas na barriga. Mas a principal parte do que eu fazia era brincar com as piadinhas. Esse meu instrumento aqui também é muito piadista. Ele adora contar uma piada. Ele é o Chico 2.0, vamos brincar assim. Mas na realidade, ele não é 2.0 não, Pedro Leopoldo. Ele é 10.0. Se vocês achavam que eu era humilde, vocês não têm ideia do quanto ele é mais. Se vocês achavam que eu era um instrumento de Deus, vocês não têm ideia do que ele vai ser capaz de fazer. Se vocês achavam que eu era grato, vocês não têm ideia da gratidão deles. É, meus irmãos, ele é no mínimo, para não falar o que vocês nem imaginam o que ele vai se tornar quando ele terminar a missão dele na Terra. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu sou Chico Xavier na Terra. Eu fui Allan Kardec na Terra. Ele já foi muito mais do que eu na Terra. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu me ajoelho aos pés dele. Ele é o primeiro a se ajoelhar, mas em força eu me ajoelho. E ele é tão mais humilde que eu, tão mais caridoso que eu era o cisco de Deus. Ele é o grão de areia de Deus para pisar em cima dele. Ele brinca, Deus pode pisar em cima de mim, porque eu aguento. Se eu aguento o planeta Terra inteira, você acha que eu não vou aguentar Deus pisando em mim? Vocês estão entendendo quem está em Pedro Leopoldo? Vocês têm certeza que vocês entendem quem é que está em Pedro Leopoldo? É um grão de areia que Deus pode pisar em cima. Vocês têm ideia de qual é a força de Deus para pisar em cima desse instrumento? Vocês têm ideia do que Deus criou para estar aí na Terra agora? Jesus Cristo era o amor de Deus na Terra. Esse instrumento é a justiça de Deus na Terra. Se vocês ficaram assustados com o chicotinho de Jesus no templo, vocês não têm ideia do chicote que ele vai dar no planeta Terra. Vocês não têm ideia da justiça que ele vai fazer no planeta Terra, meus irmãos. Se Jesus era o amor, ele é a justiça. Se preparem, porque a parte do trabalho espiritual dele é ser a justiça de Deus encarnada na Terra. Muitos vão discutir que não sou eu, mas muitos vão defender que sou eu. Ele é eu, porque eu sou ele. Ele é Deus, porque eu sou Deus.
uma coisa que as religiões escondem. Todos nós somos deuses, todos nós temos o poder, todos nós somos humildes e caridosos. Só que existe um Deus maior, como o instrumento gosta de falar, a força de equilíbrio maior, a força que mantém tudo no universo em equilíbrio. A força do universo está com ele. Se preparem, pois ele é a justiça de Deus, mas ele é o grãozinho de areia de Deus. Esse instrumento é maravilhoso. Ele aguenta. Deve estar uns 20, 17 graus agora. Eu não tenho certeza, pois o instrumento ainda está se ajustando. E ele continua com a camisa florida, a bermuda. E hoje a gente autorizou ele a estar de sapatilha. Mas muitos de vocês em Pedro Leopoldo se preocupam. Você vai cortar o pé. Você vai se machucar andando descalço. Hoje, Pedro Leopoldo, ele, usado por Deus, tentou adocicar a vida de Pedro Leopoldo. E ele é tão humilde que alguns lojistas não tinham como ir buscar o sorvete de Deus e meu. Sabe o que ele fez descalço? Pegava o sorvete e às vezes saía até correndo para entregar o sorvete antes de derreter. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu, Chico Xavier, humilde do jeito que eu era, eu não andaria descalço por Pedro Leopoldo do jeito que ele anda, não. Eu vou admitir para vocês. Mas sabe o que ele fala? Os pés dele têm as sandálias espirituais de Deus. Mas não tem nada não, irmãos. Se vocês tiverem um pouquinho de humildade, olhem para as solas do pé dele, o quanto estão machucadas. Olhem para as solas do pé dele, deem uma olhada. Olhem para os joelhinhos dele, o quanto ele ajoelha nas lojas, o quanto ele ajoelha na cidade. Se Deus manda ele ajoelhar, ele não pensa duas vezes. Ele vai e ajoelha. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar aqui agora, pois ele ainda tem que gravar o vídeo de Deus. Oh, glória a Deus. Humanidade, o general Miele Marcelo Tonelli Nióbio da Paz está encarnado na terra. A justiça de Deus está encarnada na terra. A terra não está preparada, mas ela vai mudar, de um jeito ou de outro. Amém?